Christian e Júlia, meus irmãos amados, Mateus, meu sobrinho querido, que Deus seja sempre o reino de suas vidas. Mais uma vez emocionada, aqui estou para tranquilizá-los de que nada senti naquele momento em que pensava que o caminhão iria seguir por uma outra avenida e mesmo cuidadoso na direção da Saveiro, entrei por sobre ele, que foi a desculpa que eu precisava para finalizar minhas provas, que desde o dia em que completei 20 anos, que já estava tendo pesadelos e como tudo iria acontecer, causando-lhes preocupações por estar inquieto. O tempo vai passando, 17 anos de nossa separação aparente, e ainda choro essa minha viagem, principalmente com a aproximação de algumas datas. Tudo deve seguir bem, porque Deus é presença constante em nossas vidas. Se querem chorar, tudo bem, mas nada de tristeza. Ainda preciso de seu alto astral para estar firme nessa caminhada em que estamos de um lado dos trilhos e eu do outro. Como é de seu conhecimento, somente o corpo físico descansa. Na dimensão em que me encontro, com o corpo perispiritual bem mais leve, posso lhes afirmar que não sentimos sede, frio ou fome. Digo, meus cabelos são tal qual quando estive na jornada terrena, bem próximos ao couro cabeludo, como gostava de ter, como cuidava muito bem com todos os produtos. Neste lado, não me preocupo, mesmo com todos os pertences que tive aí. Aqui também temos alguns, mas que são bem diferentes por ser a matriz. Tudo é ilusão na jornada terrena, pois somos nós mesmos que reprogramamos nosso corpo físico e sempre queremos algo diferente. É importante, não, mas não devemos nos preocupar. Nos preocupar tanto. Então, agradecemos pela bênção do corpo sadio, e se em momentos precisam de dieta, é importante. Nosso corpo físico é o instrumento que precisamos para saldar nossas provas, e não nos será lícito largá-lo ao acaso, mas atender em tudo que for preciso. Meus pais queridos, não pensem, mais uma vez, lhes peço que eu tenha feito essa viagem antes do tempo. Não tenho qualquer deslize a lastimar. Regressei no tempo justo, de vez que a minha conta dos dias terrenos nos meus dias terrenos, parecia a minha volta naquele momento, enquanto quisera ter demorado um tanto mais. Não pense que estou triste, digo-lhes que com os estudos, essa minha viagem foi para que eu saudasse minhas provas, devido ter falhado de uma outra oportunidade que tive. Então lhes peço que não pense em deixar a sua cruz no meio do caminho, senão não chegarão até mim. Me custou muito essa minha adaptação longe de quem amo. Agora, ao lado da vovó Maria, tenho recebido mais força. Sinto sua saudade pela falta dela e preciso compreender que realmente o tempo dela havia finalizado, que agora o vovô Mário precisa de sua maior atenção, que abrace a ele e o tio Arthur por mim, e que todos vocês possam receber dela suas bênçãos em cada amanhecer, em cada anoitecer, como estão percebendo na dimensão que estamos, uma dimensão de luz. O tempo é pouco para um breve repouso. Não nos preocupamos, zelar de vocês é nossa missão de amor. Tudo deve seguir com mais esperança, porque a nossa confiança em Deus no espinheiral da separação ganha mais substância e mais autenticidade, mesmo que estamos feridos pela saudade. De qualquer modo,
Devemos agradecer a Deus pela bênção, que sempre foram bem mais do que as dores. Não permitas que a sombra se envolva, nem que a chama da vida se apague. Ofereço para vocês os meus melhores sentimentos para iluminá-los. São para mim os melhores pais, a quem tudo devo, os seus exemplos dignos para a minha formação pessoal. Como por serem meu ombro amigo quando algo não deu certo. Não te preocupe, como mais um anjo guardião, em todos os seus momentos, principalmente nos de incerteza, estamos mais unidos com a energia que nos supre do mais alto. Continuo reconhecido por todo o carinho com que falam sobre mim, que siga sem esmorecer, ainda muito que precisam realizar. Mais uma vez, nos envolvem meus abraços de carinho, com saudades. Te amo, meus irmãos amados. Rogo esforço e fé renovada. Não é o pedido de vocês que se perde. Graças a Deus, com exceção das saudades, vou seguindo agora com uma missão de amor, zelando de vocês, para que zelem de nossos pais com sua maior dedicação. Não me lembrem dentro do saber, quando do meu momento final, nem dentro da urna, vai estar uma foto minha que em algum momento irá amarelar. Lembre-me em nosso dia a dia, na troca de vestimentas, no acender a lâmpada quando algum de nós estava ainda dormindo, e as briguinhas tão banais. Não deixem de ouvir as músicas que eu gostava, posso à distância ouvi-las. Quantos esportes praticamos? Não parem com os esportes. Faz bem para a saúde e para o cérebro. A dimensão do encontro também praticamos para estarmos com o nosso corpo perispiritual mais leve para socorrer em sua jornada evolutiva com mais rapidez. Pois é, meus irmãos, tudo continua. Deixo para Elaine meu afeto e me emociono por sua dedicação para com o Mateus. Para vocês, os meus abraços de carinho e saudade. Para você, Mateus, meu querido sobrinho, que se não tive o merecimento de te aconchegar, sendo seu anjo guardião, em momentos posso me aproximar e te abraçar sem que me percebas. Tudo acontece como uma brisa que te envolve. Deixo pétalas perfumadas para você, para que o caminho seja brando a teus pés. É o momento de nos despedirmos, com meu coração reconhecido, o filho, irmão, tio sempre reconhecido, que os abraçam com muito